Deus obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pilatos e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. E o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinham um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos, puseram uma coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então, se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio repartindo entre si as suas vestes e ficaram ali sentados montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões,
um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombaram de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo disseram: ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, fixou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber. Outros, porém, disseram: deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E pelos méritos da paixão do Senhor, nossos pecados sejam perdoados. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos para este grande dia solene em que, com toda a Igreja, nós damos início a este grande dia, esta grande semana, rumo à Páscoa de Jesus. Tivemos então uma caminhada de 40 dias, nos preparando para hoje, para toda a Semana Santa. Chamamos de Semana Santa, Semana Maior, chamamos também de a Semana Especial do Amor. Também é a semana onde devemos contemplar a dor. A dor de quem? A dor de Jesus. E qual foi a maior dor que Jesus sentiu na sua paixão? Quando olhamos humanamente toda a narrativa da paixão, a primeira coisa que vem à nossa mente é essa: Jesus só pôde suportar tudo isso porque ele era divino, mas ao mesmo tempo por ser muito humano. Quando sentimos uma dor, o que mais a gente faz é procurar um remédio para sermos aliviados. E quando dói a alma, que remédio buscar? Não tem outro a não ser Jesus.
Não tem outro a não ser a confissão, não tem outro a não ser a Eucaristia, não tem outro a não ser Maria, agora Semana Santa invocada como a Senhora das Dores. Mas a maior dor que Jesus sentiu foi a ingratidão. Veio, em tudo viveu como nós, carta de São Paulo aos Filipenses hoje, menos o pecado. Jesus experimentou tudo que um ser humano pode experimentar, mas, sendo de condição divina, não se apegou ao seu ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tornando-se semelhante a nós e tomando a condição de um escravo, e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, então, junto com a sua obediência, podemos assim lembrar que Jesus foi muito livre para aceitar a paixão, para aceitar a morte, a sepultura, mas também a beleza da ressurreição. Quando olhamos para a questão da narrativa da paixão, aqui eu peguei o texto mais breve, né? Porque quando ele é alongado fica mais extenso, mas aqui como é só o padre, então eu peguei o texto mais curto. Mas se a gente pudesse meditar cada passo da paixão, a gente iria assim perceber e fazer a pergunta: como que Jesus suportou, ainda que sendo Deus e homem verdadeiro, tanta humilhação, tanta injustiça, tanta blasfêmia? Uma das coisas que eu medito muito na questão da paixão é sobre a traição do apóstolo Judas. Aquele que, como igual aos outros, foi escolhido com o mesmo amor e com a mesma intenção, instruir a todos eles para que depois eles continuassem a missão evangelizadora de Jesus. Mas Judas, levado pela ambição e pela ganância, não conseguiu manter uma fidelidade de amizade e de amor a Jesus. E ele então, levado pelo espírito do mal, ele trai Jesus, vai até as autoridades e lá então diz: o que vocês me dão enquanto eu posso trair Jesus? Daí diz a narrativa da paixão que deram para Judas 30 moedas de prata. Por ser Jesus era um pouquinho melhor para ele, um pouquinho só, deram 30. Mas a quantia de moedas de prata que se dava por um escravo era 20. Então Jesus, só um pouquinho, valeu, um pouquinho mais. Muito bem, já deu para entender. Agora é a pergunta para você passar a Semana Santa: quanto vale Jesus para você? Diante de tanta coisa boa que Ele já fez por você, está fazendo e com certeza vai fazer, qual o valor que Ele tem para você? Jesus é importante para você? Você já achou algum meio para poder agradecer a Ele por tudo que Ele realiza na sua vida? Esta semana então deve ser para nós a semana da gratidão. A semana da gratidão. Quem será que tem coragem de morrer pelo outro? Só quem tem amor para valer. Só quem tem um amor incondicional. O amor de Jesus é assim. Ele se entregou plenamente por amor. Um amor de entrega, um amor de sacrifício, um amor de doação, sem esperar nada. Mas ao mesmo tempo, o lado humano de Jesus, ele sentiu o abandono. Só 3 anos foi o seu ministério. Onde estavam na hora suprema os que recuperaram a vista por ele? Onde estavam os paralíticos que estavam agora andando? Onde estavam os leprosos que foram purificados? Onde
onde estavam os pecadores que receberam o perdão e a misericórdia? Sabemos que estava lá algumas mulheres, a mãe de Jesus e o discípulo amado, João. Sorte nossa que João estava lá, porque numa das palavras de Jesus, ali, Jesus pensou na humanidade, porque um filho sem mãe perece para valer. Na figura do João, ali disse ele: eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. E daquela hora em diante, João leva Maria para casa. Antes de pensarmos num lugar de proteção, a casa significa o lugar da convivência, o lugar da intimidade. Você já convidou Nossa Senhora para estar na sua casa, neste tempo quaresmal? Você convida sempre Jesus para fazer parte da sua vida? Por isso que a nossa vida cristã não pode ocorrer só no fim de semana, na missa que a gente vai. Não pode ocorrer só na quaresma, buscar confissão só na quaresma. Não. Quando a gente se sente caído pelas debilidades do pecado, a gente deve recorrer logo a Jesus. Porque nós não garantemos um segundo à frente da nossa vida. Só Deus sabe a hora e o momento em que vamos fechar para sempre os olhos deste mundo. Por isso, então, irmãos, que no dia de hoje, contemplando esta entrada de Jesus em Jerusalém, possamos assim pensar: que coisa interessante. Um animal bem pequenino foi suficiente para a entrada de Jesus. Por que Jesus não entrou num cavalo bem bonito, de crina branca, bem gordo, bem bonito, bem robusto? Porque o cavalo era o animal que transportava o soldado romano. O cavalo era aquele que transportava o rei, aquele que tinha poder. Jesus é o rei poderoso, mas ele desce à altura do ser humano, para dizer que ele é um rei que contraria os reinados do mundo. O seu reino acontece a partir do amor, a partir de uma entrega, a partir de uma grande doação. Que possamos nessa semana então contemplar a maravilha de Cristo na nossa vida. O seu ramo hoje está verde, porque foi colhido agora de pouco. Ele vai secar durante o ano. Não vai nem um ano para secar, só alguém diz certo. Assim é a nossa vida. Hoje somos todos ramos aqui, estamos com vida, mas daqui a pouco a gente vai também desaparecer. E o que você está preocupado em deixar como sinal bom da sua vida? Diz o ditado do povo aí, que nesta vida ninguém fica para semente. Muito verdade, mas ele pode deixar muita semente espalhada. A gente gostaria que tudo que a gente semeia bom, a gente pudesse ver os frutos, mas às vezes a gente não vê. Mas se for uma semente boa, os outros irão colher aquilo que nós deixamos de testemunho. Que hoje então, esse grande testemunho do amor de Deus por nós, possa fazer com que a gente cresça no amor, cresça na piedade, cresça na oração, e que caminhando intensamente nesta Semana Santa, possamos chegar com alegria à grandeza da ressurreição. Amém. Tá bom? Sério, o que o padre falou? Ou também do padre Paulo também,